Olá, vamos para mais um dia do Café com Lexio. Hoje, dia 21 de setembro, quinta-feira, dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. Vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 7, e depois pula para o 11 e vai até o versículo 13. Apelo à unidade. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Aí pula para o 11. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós o quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos destrinchar isso aqui. Exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamado. Qual a sua vocação? Que vocação você foi chamado? Porque hoje existe um problema. Aliás, eu acho que desde que o mundo é mundo, né? Não é hoje não. O casado quer viver como solteiro. Quantos casamentos são desfeitos por causa disso? O homem casa e quer continuar levando a vida de solteiro. A vida mudou. Homem casado tem que se comportar como um homem casado, honrando e respeitando a sua mulher na presença e na ausência. Sabendo que agora ele tem uma casa para voltar, que ele não pode mais ser dado às coisas da vida de solteiro. As mulheres da mesma forma. E muitas vezes o casamento não vai para frente, o casamento se desfaz. Por quê? Porque a pessoa casa e quer continuar levando a vida de solteiro. E tem um monte de solteiro também querendo viver como casado. E aí passa a viver em pecado, né? Então há uma desordem muitas vezes
Eu estou citando esse exemplo, poderia citar vários outros, mas vamos nos ater a esse para fazer referência à desordem que há muitas vezes aonde? No andar de modo digno da vocação a qual foi chamado. E como é esse andar de modo digno da vocação a qual foi chamado? Com toda humildade e mansidão. Virtudes próprias de nosso Senhor. Virtudes próprias de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Precisamos pedir ao Espírito Santo essa graça. A graça da humildade, a graça da mansidão, a graça de andar com dignidade, com maturidade, para a qual, de acordo com a circunstância que eu vivo. Tem um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que ele diz: eu sou eu e a minha circunstância. Muitas vezes a gente não é feliz, não é realizado, porque a gente não aceita, não abraça a circunstância na qual a gente está inserido. Eu sou eu e a minha circunstância. Um homem casado, que tem uma esposa, que tem 3 filhas, que tem um trabalho, que é consagrado numa comunidade, numa nova comunidade da Igreja Católica. Essa é a minha circunstância. Que tenho irmãos, que tenho amigos. Essa é a minha circunstância. Que tenho no trabalho superiores, que tenho no trabalho subordinados. E eu preciso abraçar a minha circunstância e viver de modo digno, de acordo com a circunstância que eu estou inserido. Então, se eu trabalho, eu não posso me comportar como alguém que não tem um trabalho, que não tem uma missão a cumprir e fazer de qualquer jeito, como se não estivesse empregado, como se não precisasse devolver a paga que me é ofertada, como se não precisasse ser útil. Eu sou casado, então eu tenho que ter respeito à minha esposa, na presença dela e na ausência dela. No WhatsApp, quando ninguém está vendo, no Instagram, quando ninguém está vendo, eu preciso respeitar a minha esposa, a circunstância pela qual eu contraí o sacramento do matrimônio. Eu sou um homem casado, não posso me comportar como um homem solteiro. Quando falo de mim, eu estou falando de você, da sua circunstância. Precisamos pedir essa graça, da humildade, da mansidão. E aqui, muito importante, suportando-vos uns aos outros com amor. E aí eu pergunto a você, você tem sido suporte para quem divide a tua circunstância de vida aí com você? Porque suportar é dar suporte. Não é suportar assim naquele sentido, né? Ah, fulano está insuportável hoje. Ah, hoje eu não suporto ninguém. No sentido de assim, eu não estou aguentando, não. É suportar de dar suporte, de ser apoio, de ser escada, de ser degrau, para que aquela pessoa na sua presença ela seja elevada, ela seja tocada pelo amor que habita em você. Por essa graça pulsante que transborda esse amor, esse peito aberto para a vida, esse entusiasmo, essa parresia própria da ação concreta do Espírito Santo. Procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí eu faço mais uma pergunta. Você é uma pessoa que aí onde você está, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua realidade de vida, você é uma pessoa que promove a unidade? Você é uma pessoa que agrega? Você é uma pessoa que... Nós somos esse tipo de pessoa, que olhamos primeiro o interesse de todos, em detrimento do nosso interesse particular, que queremos agregar, alinhar as arestas, ajustar ali os ponteiros para que a gente consiga conservar a unidade, porque, gente, eu digo isso na nossa realidade de vida, mas na própria igreja, a falta de unidade da igreja é uma ferida da igreja e nós precisamos rezar por isso. Nós precisamos rezar por isso, porque a falta de unidade na igreja é uma chaga, é uma ferida. E nós precisamos aqui, a exortação aqui para nós, suportando-vos uns aos outros com amor. Precisamos ser suporte para quem está do nosso lado.
ajudar, apoiar, fazer o outro crescer. Lembra da frase de São José Maria Escrivá? Que eu seja bom e os outros sejam melhores do que eu. Procurando conservar a unidade, a gente tem que ser esse tipo de pessoa, que a nossa presença, sem a gente dizer nada, promove a união, promove a unidade, faz cair por terra a desarmonia, o desamor com base nas diferenças, porque senão não é amor. O amor, ele acontece na inconveniência. O amor, ele acontece no desconforto. Porque é muito fácil amar no conforto, num ambiente confortável. É muito fácil amar quando há semelhanças, não há diferenças. Mas entre os semelhantes, muitas vezes há muitas diferenças. E aí, olha que importante isso aqui, eu quero chamar a atenção para a gente ir para o Evangelho. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. E qual é essa esperança? O céu. A esperança da vocação do casado é o céu. A esperança da vocação do solteiro é o céu. A esperança da vocação do celibatário é o céu. A esperança da vocação do sacerdote é o céu. A esperança da vocação da religiosa, da freira, do irmão, é o céu. A esperança do leigo consagrado, o céu. É uma só a esperança da vocação a que foste chamados, o céu. Então entenda uma coisa, tá? Eu estou falando da minha circunstância, pensa na tua aí. Eu sou casado. Eu não casei para ser feliz. Eu casei para levar minha esposa e minhas filhas para o céu. Eu casei para levar a minha família para o céu. Como Santa Teresa de Calcutá nos ensina, Deus não me fez para ser um sucesso, mas para ser fiel. O maior sucesso que eu e você podemos ter é cumprir com a nossa esperança. Que o meu ser esposo, pai, oficial da Marinha, que hoje é a minha circunstância da vida profissional, consagrado, que esta circunstância na qual eu estou inserido, por meio da minha conduta e decisão devida, me leve e leve aos que eu amo para o céu. E não só os que eu amo concretamente, verbalmente, mas os que eu amo com a minha existência, com a minha presença, aqueles que estão ao meu redor. E repito, quando eu falo de mim, eu estou falando de você. A esperança é uma só, o céu. Mas a cada um de nós foi dada graça distinta pela medida do dom de Cristo. E Ele é quem concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Até que alcancemos todos nós, o quê? A unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Não, pelo amor de Deus. Ó, vamos para o Evangelho. Era para saber se você está atento aí. Vamos lá? O Evangelho de hoje, eu me empolguei com a primeira leitura tanto que eu achei que eu já estava no Evangelho. O Evangelho de hoje, dia de São Mateus, é o chamado de São Mateus. E, portanto, a gente vai sair de Lucas, que a gente veio a semana toda aí, para ir para Mateus. Primeiro Evangelho, vamos lá. Primeiro Evangelho. Mateus 9. De 9 a 13. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores,
e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não o sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira coisa que nos chama a atenção aqui, né? Mateus, ele era um cobrador de impostos. E à época, o cobrador de impostos, ele era muito mal visto e muito malquisto. Por quê? Porque praticamente ele era um colaborador do povo que oprimia o povo que ele cobrava os impostos. Vocês entendem? Então ele era muito mal visto. E era muito... as pessoas não queriam bem a ele, muito pelo contrário. E aí Jesus chega na coletoria de impostos e olha para Mateus. E essa primeira coisa, viu Jesus um homem chamado Mateus. Em Lucas e Marcos vai ser, esse nome aqui é Levi, né? Chama de Levi. Por quê? Porque Mateus mudou, tem essa mudança de nome, né? Para indicar essa nova condição de vida. Mas perceba, Jesus viu um homem chamado Mateus. A primeira coisa, Jesus nos vê. Jesus nos enxerga. Jesus te vê assim como você é, exatamente aonde você está. Agora, Jesus te vê. E o olhar mais sem pressa, desapressado que existe para nós é o olhar de Jesus. Jesus nos olha sem pressa e vê em nós o que nem nós somos capazes de enxergar. Olha o poder do olhar e do chamado de Jesus. Quando Jesus olha para Mateus, vê Mateus como ele é e diz: segue-me. Esse homem deixa os impostos, as cobranças, os romanos, a sua condição, ele deixa absolutamente tudo e segue a Jesus. Perceba quanto poder há nesse olhar e nesse chamado. O mesmo olhar e o mesmo chamado que nosso Senhor fez a São Mateus, apóstolo e evangelista, ele faz a mim e a você. Jesus te vê, Jesus te enxerga. Queiramos hoje que o nosso olhar encontre o olhar de Jesus. Queiramos hoje, não é ontem, nem é amanhã. Queiramos hoje, Jesus, eu quero que o meu olhar encontre o teu. Viver a preciosidade desse chamado. Jesus te vê assim como você é. Te quer assim como você é. Te deseja, te ama, deseja viver uma relação de intimidade contigo. E Jesus hoje, do jeito que disse para São Mateus, disse para mim e para você. Para você. Segue-me. Com esse olhar sem pressa, o Senhor te enxerga. Tome posse disso. Você acha que não tem ninguém olhando por você? Jesus te vê. Aconteceu que, estando ele à mesa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus. É a prefiguração da missa. O que é a Santa Missa, senão um banquete feito por nosso Senhor Jesus Cristo para os pecadores? É na missa que nós temos os nossos pecados perdoados e é na missa que nós nos alimentamos da presença do Senhor por meio do banquete da palavra
por meio da liturgia da palavra, por meio do banquete do Cordeiro, a liturgia eucarística, onde comungamos corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos noção do poder que há na Eucaristia. Jesus diz, sentado à mesa com os pecadores, olha para os fariseus, olha para aqueles que julgam. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Eu não vim chamar os justos, já são justos. Eu vim chamar os pecadores. Às vezes as pessoas, quando eu faço um acompanhamento de oração, de aconselhamento, eu sempre oriento e conduzo para ir à Santa Missa. Porque a Eucaristia é a solução de... Não vou dizer... Porque dizer assim que é a solução de todos os nossos problemas é reduzir muito. Mas a Eucaristia é a solução para nós. É o melhor alimento. É a melhor presença. É a Eucaristia, Jesus Eucarístico, que nutre a nossa fé. Quanto mais comungamos, mais fé nós teremos. Quanto mais comungamos, mais humildes e mansos nós seremos. Quanto mais comungamos, mais força para rezar nós teremos. E quanto mais força para rezar nós tivermos, mais oração nós iremos fazer. E quanto mais a gente reza, mais forte a gente fica. Como diria São José Maria Escrivá, parafraseado pelo Papa Francisco, um homem sem oração é um soldado sem armas. Um cristão sem oração é um soldado sem armas. E a Eucaristia vai solucionando todas as nossas fragilidades. A nossa falta de fé, a Eucaristia resolve. A nossa falta de constância, a Eucaristia resolve. A nossa carência afetiva, a Eucaristia resolve. A cura das nossas feridas, do abandono, da rejeição e da traição, a Eucaristia resolve. Porque há essas feridas na alma, né? O abandono, a rejeição e a traição. Mas esse assunto é papo para um outro momento. Quem sabe a gente depois não faz uma live só sobre isso. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, eu quero dar ênfase ao quê? A Eucaristia, a prefiguração aqui, ó, o chamado de São Mateus, apóstolo e evangelista. Neste chamado, refeição com os pecadores, acontece uma prefiguração da Santa Missa. Nosso Senhor que se senta à mesa com os pecadores. Quem são? Eu e você. Não deixemos nosso Senhor sentado à mesa sozinho, esperando para fazer uma refeição. É triste, né? A gente deixar alguém que a gente ama comer sozinho. Corra para a missa. Se confesse e corra para a missa. Toda hora tem missa sendo celebrada. Todos os dias. Nos mais variados horários. Corra para a confissão e depois corra para a missa. Você não tem noção do poder que tem a presença de Jesus Eucarístico. Nós vamos nos transformando naquilo que comungamos, que é Jesus. É isso. Que Deus, mais uma vez, a palavra nos exorta. Peçamos essa graça a Deus, de parar de nos preocupar com o erro do outro, e passarmos a nos ocupar com tudo aquilo que o Senhor quer transformar em nós. Transformar o nosso coração orgulhoso num coração humilde. Transformar a nossa preguiça em diligência. Gente, a gente é preguiçoso. Porque se eu e você, a gente não fosse preguiçoso, a nossa estatura era muito maior, era muito mais larga. A nossa estatura humana, a nossa estatura espiritual. Foram isso que viveram os santos. Alargaram a sua estatura humana e espiritual pela graça de Deus. Mas eu e você, nós ainda somos preguiçosos. Podemos muito mais, muito, muito mais. Peçamos essa graça que o Espírito Santo transforme a nossa preguiça em diligência. Em fazer com amor, com entusiasmo, com parresia, tudo aquilo que nos é devido fazer. Assumindo a nossa condição de pecadores e desejando estar com o Senhor todos os dias, sentar à mesa com Ele,
partilhar da mesma mesa, dialogar, relacionar-se, criar intimidade. Que o Senhor nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.